Bom dia, minha gente, um abraço a todos, passando aqui para a gente falar sobre o jogo de ontem, né? O empate do Bahia, primeiro empate do Bahia no Campeonato Baiano esse ano. O Bahia jogou 7 partidas, né? Ganhou 6 e empatou uma, então 19 pontos, classificado, está em primeiro lugar, vai jogar semifinal e final, se passar para a final, né? Vai jogar semifinal e final no Estádio da Fonte Nova. Isso é uma vantagem que o Bahia tem, mas o Bahia entrou em campo ontem no jogo contra a equipe do Juazeirense, jogando no estádio Adalto Moraes, na cidade de Juazeiro. Aliás, eu me lembro muito bem, e eu estava atento a isso ontem, né, que eu ouvi entrevistas, inclusive no início do ano, de que o estádio Adalto Moraes ia passar por reforma, né, que a prefeitura ia ajustar o gramado, ia ajustar o estádio, ia dar uma condição melhor ao esporte da cidade de Juazeiro, o povo de Juazeiro que gosta muito do futebol. Mas o que a gente viu nesse Campeonato Baiano, e ontem foi a prova de que o gramado continua horroroso. Aliás, Campeonato Baiano, viu? Além da qualidade técnica muito ruim, times de uma cidade que não consegue jogar na sua cidade tem que jogar em outra cidade, e quem pode jogar na sua cidade tem um campo ruim para jogar, como é o Juazeirense, que tem o estádio Adalto Moraes, onde manda os seus jogos. O técnico Rogério Ceni, sabendo disso, levou seu time totalmente aí alternativo, reservas, até aqueles jogadores que ele estava colocando para dar ritmo de jogo, ele não levou, né? Não levou, por exemplo, o jogador Caio Alexandre, que jogou em algumas partidas, Eric, que jogou algumas partidas, ele não levou o Araújo, Michel Araújo também para jogar. Então alguns jogadores ele deixou de fora, porque ele sabia da condição do estado do gramado do estádio Adalto Moraes. Lembrando que o Bahia joga na próxima quarta-feira contra o Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro, lá no São Januário, e o técnico Rogério poupou os seus jogadores. Ontem, como novidade, o Everaldo, que foi contratado essa semana pelo Bahia por empréstimo junto à Fluminense do Rio de Janeiro, bastante criticada essa contratação pela maioria da torcida do Bahia. Alguns outros, e a gente entende, a gente sabe como é torcedor, alguns outros até dizendo que o jogador vai dar certo, que o Everaldo veio para ajustar o ataque do Bahia, que é melhor do que o William José. A gente não discute isso, né? Como já falamos, a questão do Everaldo é um jogador que saiu daqui já em baixa, que foi emprestado para o Fluminense e teve uma péssima passagem pelo Fluminense. O Fluminense estava doido para se livrar. E outra, o que a gente contesta é que esperamos do Bahia, do Grupo City, um Bahia com condição de brigar por título da Copa do Brasil, né? De chegar mais longe na Libertadores da América, um melhor posicionamento no Campeonato Brasileiro, e não é com o Everaldo que o Bahia vai chegar, né? Com todo respeito, e nós como analistas de futebol temos que falar isso. Ontem nós vimos o resultado, é claro, e vamos ser muito justos, não é só Everaldo não. Por exemplo, o Del não conseguiu jogar nada ontem. Por quê? Primeiro que a bola não chegava neles, e quando chegava, eles não conseguiam ter o domínio necessário, não conseguiam fazer o drible, não conseguia pegar a bola num ponto futuro. Tudo isso pelo estado do gramado. Agora, o que eu acho é assim, muita reclamação sobre o campo e que não dava para jogar pelo meio, essa coisa toda. Só acho que deveria ser tentada essa situação, porque nós não vimos em momento nenhum o Bahia tentar sair como o Bahia sai, com o jogo apoiado, com o jogo tocado, né? A bola, por exemplo, do João Paulo sendo tocada ali, por exemplo, para o Gabriel Xavier, para tocar para o Rezende dar no Nestor, para o Nestor acionar o Everaldo, o Del, para tocar no Furquim, fazer uma jogada de triangulação ali, o lateral encostar, que ontem foi o Fred improvisado, jogou até bem o Fred, um dos poucos, para fazer uma triangulação. Não vimos isso. O que nós vimos foi chutão de todo lado, da defesa para o ataque, de um lado para o outro, os jogadores de defesa tentando achar o Furquinho o tempo inteiro, ou tentando achar o Everaldo do outro lado. E esse futebol o Bahia não sabe jogar, o Bahia não conhece jogar esse tipo de futebol realmente feio, futebol ruim. E a Bahia teve até uma boa postura até os 20, 25 minutos do primeiro tempo. Eu estava comentando ao jogo ontem pela Salvador FM e eu falava sobre isso. Até 20, 25 minutos, por quê? Porque o Juazeirense, ele colocou 3 homens, o técnico do Juazeirense, o Carlos Rabelo,
três homens na linha do meio de campo para frente, para marcar a saída do Bahia. Com isso, deu liberdade para o meio de campo, para o Bahia conseguir jogar. E uma hora ou outra encaixou ali com o Nestor, metendo uma bola aqui, metendo outra bola ali, deu até para o Bahia avançar do meio de campo para frente. Mas quando o Juazeirense reparou que não estava dando certo isso, que trouxe esses três jogadores mais para trás, para sua intermediária defensiva, fechou o cinturão ali e o Bahia ficou dependendo do Furquim, né? Toda hora que o Furquim vai acertar, quanto mais sozinho lá do lado direito de ataque, né? Aí realmente começou a errar de um lado, errar do outro, e foi crescendo o time do Juazeirense. Teve a parada para hidratação, o Juazeirense cresceu no final do primeiro tempo, foi melhor do que o Bahia, conseguiu fazer alguns chutes de fora da área, só que a bola subia, duas foram lá dentro do gol, o goleiro estava lá, o João Paulo, para pegar, e o Bahia não deu um chute dentro do gol no primeiro tempo de jogo. Esse foi o retrato do primeiro tempo entre Bahia e Juazeiro. No segundo tempo, o Bahia fez um gol, uma jogada pelo lado esquerdo, o Nestor tentou cruzar para a área, o lateral abriu os braços, a bola bateu na mão dele, o árbitro marcou pênalti, que o Everaldo bateu muito bem no ângulo ali, não tinha goleiro para pegar. Foi a única coisa que o Everaldo fez de bom no jogo, minha gente. Everaldo errou todos os passes que deu, Everaldo errou todos os botes que deu no adversário, errou todas as bolas que vieram pelo alto, ele não conseguiu acertar uma, e a única coisa que o Everaldo acertou ontem foi o pênalti. Mas para salvar o Everaldo, tem o campo que estava ruim, volto a dizer que foi ruim para Everaldo, foi ruim para Del, eles não conseguiram realmente jogar na partida de ontem. Aqui não tem nada a ver uma relação de que a gente acha que a contratação do Bahia não foi boa, foi decepcionante, com o futebol jogado pelo jogador Everaldo. Inclusive estamos torcendo para que o Everaldo dê certo, é uma pessoa boa, né? Família, e tomara que o Everaldo dê certo aqui no Bahia. Logo depois desse lance que eu falo, né? O Juazeiro cresceu para cima do Bahia, o Bahia não conseguia mais jogar, o Bahia não conseguia dar 4, 5 toques na bola, que é uma coisa boa do Bahia, a valorização da posse de bola. Aí o Juazeirense começou a fazer uma modificação aqui, outra modificação ali, cresceu para cima do Bahia, quando há uma jogada pelo lado esquerdo, o atacante dribla o primeiro, o segundo era Rezende. Você já sabe o que acontece quando dribla um Rezende dentro da área, né, torcedor? E aquilo que a gente fala já lá há 2 anos atrás, né, que é um perigo você ter um Rezende jogando, porque é um jogador que ele, jogando de zagueiro, até que ele tem até um bom comportamento em certos jogos, mas de volante está provado aí mais uma vez. Quando mais você vai precisar do Rezende, ele vai dar um pênalti, ele vai ser expulso, não é? Tem outros jogadores que eu falo isso também, não falo só de Rezende não, porque é uma prova, tá aí, é fato, não estou inventando nada, é fato. E o Rezende deu um pênalti sem nenhuma necessidade ontem, o jogador estava cá quase fora da área, cá perto da linha da área, não tinha perigo nenhum ali, usa o corpo, tira o cara com o corpo, o Rezende é um cara forte, alto, deu pênalti. Aí o jogador, o Bravo, né, o atacante da equipe do Juazeirense, bateu e fez o gol, e a partir dali só deu o Juazeirense, e o Bahia passou maus momentos. Por pouco o Juazeirense não vence o jogo, porque teve bolas alçadas na área, chutes para o gol do goleiro João Paulo, e o Bahia terminou se safando por ali. Rogério Ceni, na entrevista coletiva, todas as respostas dele, respondeu sobre o estado do gramado, que ele não está errado, ele está certo, voltamos a falar aqui, mas quando o campo é assim, sabendo que é assim, o Campeonato Baiano é mais ou menos dessa maneira, você tem que se preparar, você tem que trabalhar, você tem que caprichar, você não precisa toda hora estar jogando bola na área, dá sim para botar a bola no chão uma hora ou outra, essa bola vai passar pela qualidade técnica superior do Bahia, e nós não vimos isso mais uma vez. Mas tem um desconto, foi contra o Juazeirense, no Adalto Moraes, com aquele estado do gramado péssimo que nós vimos ontem. Bahia conheceu seu primeiro empate na temporada, 1-1 contra o Juazeirense. Tá bom, galera? Ótima semana para todo mundo. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e você vai estar ajudando o canal do Dito Lopes. Deus abençoe a todos, um grande abraço.